Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eduardo e sejam bem-vindos de fato à primeira videoaula deste canal. A videoaula de hoje será sobre língua portuguesa e nós iremos abordar um tema que muito confunde as pessoas quando elas começam a estudar essa matéria e que também nós, de certa forma, usufruímos deste tema de maneira inadequada em nosso dia a dia. Hoje nós iremos abordar um pouco a respeito de língua, linguagem e fala. Três termos que a priori podem parecer semelhantes, no entanto, quando estudamos a fundo, nós percebemos que eles possuem diferenças muito grandes. No entanto, antes desse vídeo começar, eu já quero pedir a todos que, se possível, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com outras pessoas, a fim de levar o conhecimento a todos, é claro, tudo bem? Então, vamos à aula! Bem, como eu já havia mencionado logo no início desse vídeo, hoje nós iremos falar um pouco a respeito de três palavrinhas: língua, linguagem e fala. Aparentemente, elas parecem ser totalmente semelhantes e até mesmo as duas primeiras, língua e linguagem, para muitos são praticamente a mesma coisa. No entanto, quando nós aprofundamos o nosso estudo no campo da linguística, a gente pode ver que existem diferenças gigantescas entre elas. Pois bem, começaremos primeiramente a falar sobre linguagem. O termo linguagem, pessoal, se refere à capacidade que a maioria dos indivíduos tem de se comunicarem uns com os outros e de se expressarem por meio de algum sistema de códigos, símbolos e signos. Ela é, sintetizando, a capacidade que os seres têm de se comunicar e se expressarem entre si, utilizando assim qualquer sistema comunicativo, sabe? Pois bem, a linguagem, quando a gente passa a entender ela como sendo uma forma de expressão, nós conseguimos compreender que um simples gesto, um aperto de mão, sabe, um sorriso, são tudo formas de linguagem. A vida humana, em sociedade, vamos analisar assim mais criticamente, sociologicamente, a vida humana em sociedade só foi possível devido à capacidade humana de usufruir da linguagem propriamente dita. Não existe sociedade sem comunicação e interação entre seres. Quando nós nos aprofundamos um pouco mais neste tema, a gente consegue ver que há três tipos de linguagem. Eu acho que isso aí quase todo mundo já sabe. A linguagem verbal, que é aquela marcada pela fala e por registros escritos, tudo que é escrito. Segundamente, a linguagem não verbal ou pictórica, outro termo que pode aparecer nas provas para se referir à linguagem não verbal. E essa linguagem é marcada por somente recursos gráficos, imagens. E há também a linguagem mista, que é a que está mais presente em nosso dia a dia, nas charges, nos cartoons, etc. Que é marcada tanto por recursos gráficos, imagens, como também por registros escritos, tudo bem? Bom, como eu havia dito, a linguagem é a capacidade, o meio que os seres, os indivíduos têm de se comunicarem entre si por meio de códigos, símbolos e signos. Mas o que são signos, Não são aqueles negócios lá do zodíaco, isso daí não. No campo da linguística, signo se refere a qualquer elemento que possui um significado, qualquer elemento que tem alguma definição propriamente dita. Qualquer coisa, praticamente, que nós conhecemos e nós sabemos o que é, sabe? Um signo, ele é formado por um significante e um significado. O significante é o elemento propriamente dito, a coisa propriamente dita, e quando nós falamos de linguagem verbal, são sons das palavras, sabe? Enquanto o significado é a definição. Por exemplo, bola. Bola, o significante é a bola, o objeto em si, e o significado é o objeto utilizado para jogar, praticar esporte, etc. Quando nós falamos de palavras, por exemplo, água, em português nós temos como significante água e, por exemplo, em inglês, water. Mas se nós formos pegar o significado, em ambas as línguas vão ser o mesmo, que é solvente, universal, recurso, líquido, tudo bem? Um conceito que pode aparecer assim em grande parte das provas é o de metalinguagem. Vocês sabem o que é isso? É um pouco complexo para vocês entenderem. É como se fosse uma linguagem que tenta explicar ela mesma ou uma outra linguagem. Um pouco confuso, né? Pegamos como exemplo o dicionário. Lá nós temos termos, os verbetes e as definições de cada termo. Os termos em si seriam uma linguagem
e aquelas definições seriam uma outra linguagem que estaria explicando a que estava antecedendo, entende? Pois bem, para finalizar, a gente pode tentar contextualizar essa parte de linguagem. Em nosso dia a dia, nós nos deparamos com a moda, com as últimas trends, sabe? Com esculturas, com textos, com filmes, com artes, pinturas, sabe? E tudo isso são formas que o ser humano tem de se expressar. Logo, tudo isso são formas de linguagem. Sim, a linguagem não está nada distante do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Uma simples foto que nós vemos na internet é uma linguagem, uma forma de linguagem, porque é uma forma da pessoa, do indivíduo se expressar. Tudo bem? Pois bem, o conceito de língua, gente, se nós formos compará-lo com o conceito de linguagem, ele é um pouco mais restrito. Língua, ela pode ser definida como sendo o código pelo qual uma linguagem ela é exercida e exprimida, sabe? Simplificando, seria a maneira pela qual a linguagem verbal, sim, como nós falamos que a língua é um código pelo qual a linguagem expressa, tal código seria representado por signos e por sons, fonemas, logo são registros escritos. Então, simplificando, voltando, né? Língua seria a maneira pela qual a linguagem verbal ela é utilizada e expressa por um certo grupo, por uma comunidade de falantes. Dessa forma, é explicável a grande existência de línguas, pois cada povo, diferentes povos, né? Cada povo do mundo utiliza a linguagem de uma maneira diferente. O modo como nós nos expressamos em português é totalmente diferente do modo pelo qual os povos espanhóis, ingleses, italianos, alemães se expressam. A própria maneira que nós formulamos frases em português, vocês que estão aprendendo outra língua, por exemplo, é diferente. Por exemplo, da maneira que nós formulamos frases em inglês. Existem termos em português que não existem no inglês, como também vice-versa, sabe? E, pessoal, uma coisa importante de se entender é que quando nós aprofundamos os nossos estudos neste campo da língua, a gente pode ver que existem dois termos que talvez são extremamente confundidos: variantes linguísticas e variações linguísticas. Pois bem, as variantes linguísticas se referem às diferentes maneiras pelo qual uma mesma língua é falada por diferentes povos em diferentes localidades, tudo bem? Se nós pegarmos o português do Brasil, é totalmente diferente do português falado em Portugal. Os fonemas, os sons, a própria velocidade com que os portugueses falam e a escolha de termos em certas situações são divergentes com a maneira de falar e de se escolher palavras no português. Eles têm uma maneira de falar um pouco mais rápida, mais formal, né, vamos por assim dizer. Variações ou variedades linguísticas, por sua vez, elas se referem aos diversos dialetos e formas de falar uma mesma língua em um mesmo território. Sim, ele possui um âmbito um pouco mais fechado, mais regional, sabe? As pessoas do sul do Brasil, por exemplo, falam de uma maneira, possuem um sotaque, possuem gírias, termos específicos totalmente diferente do povo do Nordeste, do Norte. Um grande exemplo para eu lhes mostrar essa questão da variação linguística seria a macaxeira, o aipim e a mandioca. Todos esses três termos se referem ao mesmo vegetal. No entanto, eles são utilizados em diferentes regiões do Brasil. Mas isso não quer dizer que nós deixamos de falar português ou que nós não conseguimos entender a mensagem. É simplesmente porque os dialetos locais, a cultura, tudo isso influencia na maneira que a população de um certo local usufrui de tal língua, entende? As variações linguísticas, além da questão da regionalidade, elas podem ocorrer também em função da renda, do status social, até mesmo da classe ou grupo social a que o indivíduo pertence, ok? Uma pessoa que está numa classe social alta usufrui de termos, gírias, totalmente diferente de uma pessoa de uma classe baixa, entende? Bem, antes de partirmos para a fala, é importante a gente ainda compreender o conceito de dialeto e diferenciá-lo de gíria. Dialeto, como eu havia mencionado, seria uma marca linguística, uma marca para evidenciar as variações linguísticas existentes no território. Quando nós vamos procurar um livro de história, a gente percebe que o termo dialeto surgiu na Grécia Antiga e ele era utilizado para evidenciar, né, as diferentes maneiras que a língua grega era falada
em função das diferentes localidades em que a mesma estava presente. Ou seja, muitas pessoas falavam grego, só que falavam de maneiras diferentes. Isso eram os dialetos, sabe? Só que a partir de um momento, um desses dialetos foi selecionado e considerado como sendo a língua oficial, o dialeto oficial, sabe? A maneira oficial de se falar a língua grega, que estaria presente em grande parte dos documentos e questões políticas. A partir daí, o termo dialeto passou a ter um sentido um pouco mais depreciativo. Ele passou a ser utilizado para mostrar e condenar formas de falar erradas, entende? Formas errôneas de se falar uma língua. Atualmente, a gente pode considerar que o dialeto não tem mais uma grande diferença de natureza entre língua oficial, mas uma diferença mais de prestígio cultural, social e político, e que ele atualmente só é utilizado para destacar comunidades falantes e evidenciar diferentes formas de falar uma língua. Sim, evidenciar marcas linguísticas, variações linguísticas, tudo bem? A gíria, que a gente tem que diferenciar do dialeto, ela surgiu no âmbito um pouco mais urbano, um pouco mais recente, e ela é caracterizada simplesmente pela utilização de termos com objetivos coletivos. Enquanto o dialeto, já tem um sentido um pouco mais amplo e é uma marca linguística, como eu já venho ressaltando várias e várias vezes, tudo bem? Pois bem, vamos agora ver o terceiro e último termo, propriamente dito desta aula, que seria a fala. A fala, eu acredito que é a palavra assim, mais fácil de se compreender e que não causa muita confusão, como os outros já abordados, já trabalhados, que é a língua e a linguagem, justamente porque ela naturalmente se diferencia daqueles outros. Se nós vamos pesquisar no dicionário, fala seria basicamente o uso ou a utilização concreta de uma língua por meio das cordas vocais. Sim. De maneira simples e direta, seria basicamente você se expressar por meio de sua voz com base em algum prévio sistema de signos, símbolos, sons e fonemas, tudo bem? Antes da gente partir para a resolução de exercícios, é importante a gente também compreender o termo sotaque, porque o sotaque seria uma marca de nossa fala. Sotaque é como se fosse as maneiras próprias e individuais de cada pessoa pronunciar e falar cada termo. Tudo bem? O sotaque ele é altamente influenciado pela regionalidade, pela região, pela localização, pelo lugar, pelo país em que uma pessoa mora e se encontra. Pois bem, eu espero que vocês tenham compreendido esta aula, espero que vocês tenham compreendido tais termos, e agora vamos ver se vocês estão craques mesmo e vamos à resolução de exercícios, tudo bem? Bom, o exercício 1 diz o seguinte, eu estou acompanhando aqui pelo meu notebook. É uma questão do Enem de 2009 e tem um breve diálogo entre o gerente e o cliente. Boa tarde. Em que eu posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento para compra e veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui pra gente conversar com calma. Bom, o enunciado diz o seguinte. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente, devido. Alternativa A. A adequação de sua fala à conversa com o amigo, caracterizada pela informalidade. Alternativa B. A iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco. Alternativa C. Ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia. D. A intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo. Ou E. Ao interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. Bom, essa daqui é um pouco mais fácil, se a gente for ver neste texto, a maneira que ambas as pessoas começam a se tratar, ela muda quando o cliente se apresenta, informa a sua posição e aí logo o gerente reconhece quem é. Provavelmente eles eram amigos, não sei, não haviam se falado há algum tempo. Então, com base nisso, a gente já pode falar que a alternativa A, que a maneira de falar da gerente foi alterada devido à adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade.
Vamos à questão 2 agora. É também do Enem, edição 2010, e diz o seguinte, o enunciado. Venho solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar este esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio fisiológico das suas funções orgânicas, devido à natureza que dispôs a ser mãe. Ao que dizem os jornais, no Rio de Janeiro, já estão formados nada menos de 10 quadros femininos. Em São Paulo e Belo Horizonte, também já estão se constituindo outros. E, neste crescendo, dentro de um ano, é provável que em todo o Brasil estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol. Ou seja, 200 núcleos destroçados da saúde de 2.200 futuras mães, que, além do mais, ficarão presas à mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes. O trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, José Fuzeira, encaminhada em abril de 1940 ao então presidente da República Getúlio Vargas. As opções linguísticas demonstram que seu texto foi elaborado em linguagem regional, adequada à troca de informações na situação apresentada? Obviamente que não, né, gente? Porque não existe, na verdade, nem linguagem regional. Jurídica, exigida pelo tema relacionado ao domínio do futebol? Talvez, mas jurídico não seja o termo propriamente certo, sabe? Coloquial, considerando-se que ele era um cidadão brasileiro comum? Não, que a gente pode ver que não tem nada, nenhum traço de coloquialismo ou informalidade. D. Culta, adequando-se ao seu interlocutor e à situação de comunicação, esta provavelmente é a mais correta, e é informal, pressupondo o grau de escolaridade de seu interlocutor. Como havia dito, não é nenhum traço de informalidade, então logo seria a D. Linguagem culta ou formal. É que a gente pode ver que pelo fato dele estar se dirigindo ao presidente, a gente vê termos como Vossa Excelência, seja conjurado uma calamidade, tudo isso são traços de uma linguagem culta, formal, tudo bem? Bom, vamos agora para a nossa última questão. Esta questão é da URJ e foi de um vestibular de 2014. Diz assim: por que a realidade é inverossímil? Escusando-me por repetir truísmo tão martelado, mas movido pelo conhecimento de que os truísmos são parte inseparável da boa retórica narrativa, até porque a maior parte das pessoas não sabem ler e é no fundo muito ignorante, rol no qual incluo arbitrariamente você. Repito o que tanto já dizem vivem repetindo, como quem usa chupetas. A realidade é sim muitíssimo mais inacreditável do que qualquer ficção, pois esta requer uma certa arrumação falaciosa a que a maioria dá o nome de verossimilhança. Mas ocorre precisamente o oposto. Lê-se ficção para fortalecer a noção estúpida de que há sentido, lógica, causa e efeito lineares e outros adereços que integram a vida. Lê-se ficção, ou mesmo livros de historiadores ou jornalistas, por insegurança, porque o absurdo da vida é insuportável para a vastidão dos desvalidos que povoam a Terra. O título do texto soa contraditório. Se a verossimilhança for tomada como uma semelhança com o mundo real, com aquilo que se conhece e se compreende, essa contradição se desfaz, porque, na interpretação do autor, a ficção organiza elementos da vida, enquanto a realidade é considerada como linear, absurda, estúpida ou falaciosa. Pois bem, vejamos ao texto. Aqui fala, quem usa chupetas, a realidade é assim muitíssimo mais inacreditável do que qualquer ficção, pois esta requer uma certa arrumação falaciosa, e a que a maioria dá o nome de verossimilhança, mas ocorre precisamente o oposto. Lê-se ficção para fortalecer a noção estúpida de que há sentido, lógica, causa e efeito lineares a outros adereços que integram a vida. Pois bem, aqui a gente consegue ver de que a realidade, deste modo, é considerada como sendo algo absurdo. Aqui, ó, a realidade é, assim, muitíssimo mais inacreditável do que qualquer ficção. Algo inacreditável é algo absurdo, difícil de se compreender, de se acreditar, não é mesmo? Logo, a alternativa seria a B.
Linear não seria, que não fala nada de que é algo linear, certinho, de uma ordem correta de acontecimentos. Estúpida, muito menos. Falaciosa, não tem nada que fala que ela é algo enganoso, sabe? Então, no caso, a alternativa correta seria a B mesmo. E aí, como se saíram no exercício? Espero que vocês tenham saído muito bem, né? Mas, gente, pois bem, esta foi a aula de português de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado muito, entendido, né, de fato, compreendido o conteúdo. Lembrem-se, linguagem, forma de se expressar, forma dos seres se expressarem e se comunicarem uns com os outros. Língua seria o código pelo qual esta linguagem é expressa. Código, ou seja, linguagem verbal, um modo pelo qual a linguagem verbal é expressa em um determinado grupo de indivíduos. E fala a utilização da língua por meio das cordas vocais. Vocês gravando basicamente esses três conceitos, vocês conseguem fazer todas as provas e todas as questões corretamente, tudo bem? Agora eu me despeço de vocês, peço que caso haja alguma dúvida, ressalva, alguma crítica construtiva, por favor deixem nos comentários. E neste momento é hora de dizer adeus, né? Até a próxima aula!